Olá, gente! Aqui é o canal Cissa Audiobooks. Eu vou continuar o Morro dos Ventos Uivantes, mas então eu queria muito agradecer que teve um comentário no meu vídeo, mas eu fiquei tão feliz porque eu pensei que, por exemplo, que ninguém ia ver, aí eu já meio que desisti do Morro dos Ventos Uivantes, tá? Mas, cara, eu tô tão feliz, fiquei tão feliz com aquele comentário, vou postar mais, tá? Mas eu queria dizer que esse livro da Príncipes, essa edição, a minha pelo menos, eu não sei das outras pessoas, veio com vários erros ortográficos, tipo frases nada a ver. Então, se ficar muito nada a ver, por exemplo, e também pode ter barulhos lá fora, tá? Que são caminhões, que aqui na minha rua passa muito caminhão. Mas vem com várias frases sem sentido algum, porque a tradução foi feita muito errado. Mas, como vocês pediram, eu vou continuar. E eu também queria saber. Ai, desculpa. Eu queria saber se vocês querem algum outro livro, porque Harry Potter já tem por tudo. Eu acho até que eu vou parar de fazer o audiobook de Harry Potter para fazer outro audiobook de algum outro livro, porque eu tenho The Crimson, eu tenho, por exemplo, Lady Killers. Aqueles que vocês quiserem ouvir, que eu leia aqui, eu vou dar um jeito de trazer aqui para vocês, tá? Então, vamos continuar com Emily Bronte, O Morro dos Ventos Uivantes. Já vai deixando o seu joinha, o seu comentário e sua inscrição no canal para ajudar o engajamento e eu fico muito feliz. Só com aquele único comentário, infelizmente, eu me esqueci o nome da menina que comentou, mas com aquele único comentário no meu vídeo de O Morro dos Ventos Uivantes, eu já fiquei tão feliz, mas tão feliz, que olha, não sei nem como que eu digo. Capítulo número 2. Ontem à tarde ficou nebulosa e fria. Eu meio que estava decidido a passá-la à beira da lareira do escritório, em vez de vadear por matagais e lamaçais em direção ao Morro dos Ventos Uivantes. Subindo as escadas depois do almoço, eu almoço entre meio-dia e 1 hora, a governanta, uma senhora de aspecto matronal, herdada como um móvel embutido junto com a casa, não podia ou se recusava a compreender meu pedido para ser servido às 5. Com essa intenção preguiçosa, e entrando no cômodo, deparei-me com uma criada ajoelhada e rodeada de escovas e baldes para carvão, levantando uma poeira infernal à medida que apagava as chamas da lareira com montes de cinzas. Esse espetáculo fez-me mudar de ideia imediatamente. Peguei meu chapéu e, depois de uma caminhada de mais de 6 quilômetros, cheguei ao portão do jardim do Sr. Radcliffe, bem a tempo de escapar dos primeiros flocos plumosos de uma nevasca. Naquele cume desolador, a terra estava dura por causa de uma geada enegrecida. O ar fez com que cada membro do meu corpo tremesse de frio. Incapaz de soltar a corrente, saltei o portão. Subi pelo caminho de paralelepípedos ladeado por groselhas e bati na porta em vão para que me deixassem entrar, até que os nós dos meus dedos arderam e os cães uivaram. Seus malditos reclusos! Exclamei mentalmente. Vocês merecem um isolamento perpétuo da espécie por conta da grosseria e da falta de hospitalidade. Eu, pelo menos, jamais trancaria as portas durante o dia. Não me importa, vou entrar. Assim, resoluto, agarrei a aldabra e sacudi-a com veemência. A cara azeda de Joseph projetou-se de uma das janelas redondas do celeiro. Por que o senhor está aqui? Gritou ele. O homem está no curral das ovelhas. Dê a volta por trás do torno se quiser falar com ele. Não há ninguém dentro da casa para abrir a porta para mim? Gritei em resposta. Não há ninguém além da senhora, e ela não vai abrir a porta mesmo que o senhor continue fazendo esse barulho horrível a noite toda. E por que você não pode dizer a ela quem eu sou, hein, Joseph? Eu não vou me meter nisso, murmurou, balançando a cabeça e desapareceu em seguida. A nevasca começou a engrossar. Agarrei a maçaneta para ensaiar uma nova tentativa quando um rapaz sem casaco, levando um forcado nos ombros, apareceu no jardim. Ele acenou para que eu o seguisse e depois de marcharmos por uma lavanderia e por uma área pavimentada, contendo uma carvoeira, uma bomba de água e um pombal, por fim chegamos ao enorme, quente e alegre aposento Pera, li errado, desculpa. Aposento em que eu fora recebido da última vez. Ele resplandecia maravilhosamente com o fulgor de uma imensa fogueira, composta de carvão, torrões de turfa e lenha. E próximo à mesa que estava posta para uma lauta ceia, fiquei satisfeito a observar abre aspas, senhora, fecha aspas, um ser humano cuja existência jamais teria antes suspeitado. Fiz uma mesura e esperei, pensando que ela pediria que eu me sentasse. Ela olhou para mim, inclinando-se para trás em sua cadeira e permaneceu imóvel e muda. Que tempo ruim, comentei.
Receio, senhora Radcliffe, que a porta teve de sofrer as consequências do serviço ocioso de seus criados. Custei muito para fazer com que eles me escutassem a bater. Ela sequer abriu a boca. Fiquei encarando-a e ela também. De todo modo, ela fixou o olhar em mim de um jeito calmo e indiferente, extremamente constrangedor e desagradável. Sente-se, disse bruscamente o rapaz. Ele estará aqui dentro em breve. Eu obedeci e pigarreei e chamei a malvada Juno, que se dignou neste segundo encontro apenas a mover a pontinha do rabo, como reconhecimento de que já me havia sido apresentada. Que belo animal, reiniciei. A senhora pretende dar os filhotes para adoção? Eles não são meu, replicou a amigável anfitriã, de um modo mais repelente do que o próprio Radcliffe poderia ter respondido. Então, estes são os favoritos da senhora? Prossegui, virando-me para uma estranha almofada com uma estampa repleta do que pareciam ser gatos. Uma escolha estranha de favoritos, observou ela com desdém. Infelizmente, era um monte de coelhos mortos. Pigarreei outra vez e me aproximei da lareira, repetindo meu comentário sobre o mau tempo. O senhor não deveria ter saído de casa, falou ela, levantando-se e retirando de cima da moldura da lareira 2 latas pintadas. A posição em que ela estava antes era encoberta pela sombra. Agora eu podia ver bem o seu corpo e seu semblante. Ela era esguia e aparentava mal haver saído da adolescência. Tinha formas admiráveis e o mais lindo rostinho que eu já tive o prazer de contemplar. Feições pequenas e pele muito branca. Cachos loiros, ou melhor, dourados, pendendo frouxos em seu pescoço delicado. E seus olhos, se eles tivessem uma expressão agradável, isso teria sido irresistível. Felizmente, para meu coração suscetível, o único sentimento que eles demonstravam era algo entre desdém e um tipo de desespero, que era singularmente não natural de ser detectado ali. As latas estavam quase fora do alcance dela. Fiz menção de ajudá-la. Ela se virou para mim no mesmo modo que um avarento se viraria caso alguém tentasse ajudá-lo a contar seu ouro. Eu não quero sua ajuda, disparou ela. Eu mesma posso pegá-las. Perdoe-me, respondi apressadamente. O senhor foi convidado para o chá da tarde? Indagou ela, amarrando um avental sobre seu elegante vestido preto e com uma colher cheia de folhas de chá sobre a chaleira. Eu ficaria feliz de tomar uma xícara, respondi. O senhor foi convidado? Repetiu ela. Não, falei ensaiando um sorriso. A senhora é a pessoa adequada para me convidar. Ela devolveu o chá para a lata, com colher e tudo, e voltou emburrada para sua cadeira, com a testa franzida e o lábio inferior estendido, como uma criança prestes a chorar. Enquanto isso, o rapaz havia jogado sobre o próprio corpo um paletó esfarrapado e, levantando-se em frente ao fogo da lareira, olhou-me de soslaio por cima do ombro como se houvesse uma rivalidade mortal, ainda por ser vingada entre nós. Comecei a duvidar se ele era um criado. Desculpa, não é mortal não, é criado. Suas roupas e discursos eram grosseiros, totalmente desprovidos da superioridade observável no senhor e na senhora Radcliffe. Seus cachos castanhos e cheios eram ásperos e precisavam de um corte. As suíças desciam e espalhavam-se por suas bochechas, e suas mãos eram encardidas como as de um trabalhador comum. Ainda assim, seu comportamento era livre, quase arrogante, e ele não demonstrava nada de diligência de um empregado doméstico em servir a senhora da casa. Na ausência de provas claras de sua condição, decidi que seria melhor me abster de reparar em sua conduta curiosa, e 5 minutos depois, a entrada de Radcliffe aliviou, em certa medida, meu estado incômodo. Como vê o senhor, eu vim até aqui conforme prometido, exclamei assumindo um ar alegre. E temo que ficarei presa aqui por conta do clima por mais meia hora se o senhor puder me abrigar nesse intervalo de tempo. Meia hora? Disse ele, sacudindo os flocos brancos das roupas. Pergunto-me por que o senhor escolheu justo o momento em que caiu uma nevasca pesada para passear por aí. O senhor sabe que ocorre o risco de se perder nos pântanos. Pessoas que conhecem esses brejos muitas vezes saem de suas trilhas em fins de tarde como este, e posso lhe dizer que não há possibilidade de que o tempo mude agora. Talvez algum dos seus rapazes possa servir-me de guia, e ele pode ficar na granja até amanhã. O senhor pode me ceder um? Não, não posso. Não me diga. Bem, então vou ter de confiar em minha própria sagacidade. Você vai fazer o chá ou não?
Perguntou ele para o homem de casaco esfarrapado, direcionando seu olhar de fúria de mim para a jovem senhora. E ele vai tomar chá também? Indagou ela, acudindo a Heathcliff. Apronte logo esse chá, está bem? Foi a resposta dita de modo tão violento que eu levei um susto. O tom com que as palavras foram ditas revelou uma verdadeira natureza ruim. Eu já não me sentia inclinado a chamar Heathcliff de camarada excelente. Quando terminaram os preparativos, ele me convidou. Agora, senhor, traga sua cadeira para a frente, e todos, inclusive o jovem rústico, sentamo-nos em volta da mesa. Um silêncio austero prevaleceu enquanto fazíamos nossa refeição. Eu pensei que, se havia sido eu a causar o mal-estar, era meu dever fazer um esforço para dissipá-lo. Eles não podiam se sentar todos os dias tão emburrados e taciturnos, e era impossível, por mais mal-humorados que fossem, que o senho franzido que eles estampavam fosse seu semblante cotidiano. É estranho, comecei no intervalo entre terminar uma xícara de chá e ser servido outra vez. Como os hábitos podem moldar nossos estados de espírito e nossas ideias. Muitos seriam incapazes de conceber a existência da felicidade em uma vida de completo exílio do mundo como a que o senhor vive, Sr. Heathcliff. Ainda assim, vou me arriscar a dizer que, rodeado por sua família e com uma agradável senhora como o gênio que comanda seu lar e seu coração... Minha agradável senhora, interrompeu ele, estampando uma careta quase diabólica. Onde está a minha agradável senhora? A senhora Heathcliff, sua esposa, quero dizer. Bem, sim. O senhor está insinuando que o espírito dela assumiu o posto de anjo da guarda e zela pelo destino do Morro dos Ventos Uivantes, até mesmo quando seu corpo já não estiver entre nós? É isso? Percebendo a minha gafe, tentei corrigi-la. Eu deveria ter reparado que havia uma diferença de idade grande demais entre as partes para que houvesse alguma probabilidade de que fossem marido e mulher. Um tinha cerca de 40 anos, um período de vigor mental no qual os homens raramente alimentavam a ilusão de que as garotas se casam com eles por amor. Esse sonho é reservado para o divertimento de nossos anos de declínio. A outra não parecia ter 17 anos. Então me veio um vislumbre. O palhaço ao meu lado, que está tomando chá de uma bacia e comendo seu pão com as mãos sujas, talvez seja o marido dela, Heathcliff Jr., claro. Essa é a consequência de ser enterrada viva. Ela se desgradou com esse sujeito bruto por pura ignorância de que havia indivíduos melhores. Uma triste pena. Devo ter cuidado com o modo como fazê-lo. Como devo fazê-la se arrepender dessa escolha. Essa última reflexão pode ter parecido presunçosa. Não foi. Meu vizinho me pareceu quase repulsivo, e eu sabia por experiência própria que eu era aceitavelmente atraente. A senhora Heathcliff é minha nora, disse Heathcliff, corroborando minha suposição. À medida que falava, ele lançava um olhar peculiar na direção dela, um olhar de ódio, a não ser que ele tenha o conjunto mais perverso de músculos faciais, que se recusam, diferentemente das outras pessoas, a interpretar a linguagem de sua alma. Certamente, agora percebo. O senhor é o afortunado possuidor do anjo da guarda, comentei, virando-me para meu vizinho. Isso foi pior do que antes. O jovem ficou rubro e cerrou um dos punhos, com toda a aparência de que planejava um ataque. Mas ele pareceu se controlar e queixou-se da nevasca com um xingamento brutal, murmurando em minha homenagem. No entanto, eu tratei de ignorá-lo. O senhor foi infeliz em suas suposições, observou meu anfitrião. Nenhum de nós tem o privilégio de possuir seu anjo da guarda. O companheiro dela morreu. Eu disse que ela era minha nora, portanto, ela deve ter se casado com meu filho. E este rapaz não é meu filho, com certeza. Heathcliff tornou a sorrir, como se pudesse ser uma piada atrevida demais atribuir a ele a paternidade daquele urso. Meu nome é Harrington Earnshaw, rugiu o outro, e o aconselho a respeitá-lo. Não demonstrei desrespeito, foi a minha resposta, indo por dentro da pompa, com que ele se anunciou. Ele fixou seu olhar em mim por mais tempo do que eu gostaria de retribuí-lo, por medo de que eu pudesse ficar tentado a socar suas orelhas, ou de tornar a minha hilaridade audível. Comecei a me sentir inequivocadamente deslocado em meio àquele agradável círculo familiar. A atmosfera lúgubre dominou tudo e mais do que neutralizava os cintilantes confortos físicos à minha volta.
e eu decidi ter muita cautela ao me aventurar por essas plagas uma terceira vez. Concluída a tarefa de comer e com ninguém dizendo uma palavra amistosa, aproximei-me de uma janela para verificar o clima. Uma vista triste foi o que vi. A noite escura caindo prematuramente e seus morros misturando-se em um redemoinho de vento e neves sufocantes. Não acho que seja possível voltar para casa agora sem um guia, não pude evitar de exclamar. Os caminhos já estariam soterrados, e, caso estivessem livres, eu mal poderia distinguir 30 centímetros à minha frente. Harrington, leve aquela dúzia de ovelhas para o pórtico do celeiro. Elas ficarão cobertas de neve se permanecerem no curral a noite toda. E coloque uma tábua de madeira diante delas, disse Radcliffe. Como devo fazer? Continuei, com crescente irritação. Não houve resposta à minha pergunta, e ao olhar à minha volta, vi apenas Joseph trazendo um balde de mingau de aveia para os cachorros e a Sra. Radcliffe inclinada diante do fogo da lareira, divertindo-se com um monte de fósforos acesos que haviam caído da moldura da lareira quando ela foi colocar as latas de chá de volta no lugar. O primeiro, depois de depositar sua carga no chão, fez um exame crítico do cômodo e, com a voz talhada, rinchou. Pergunto-me como consegue ficar aí nessa folga e, pior ainda, uma vez que todos eles já saíram. Mas você é um Zé Ninguém e não adianta falar. Nunca vai corrigir seus modos malévolos. Vai direto para o diabo, assim como sua mãe foi antes de você. Imaginei por um segundo que essa partícula de eloquência tivesse sido dirigida a mim, e suficientemente enfurecido, caminhei em direção a um malandro envelhecido, com a intenção de chutá-lo porta fora. No entanto, a Sra. Radcliffe me deteve com sua resposta. Seu velho hipócrita escabroso, replicou ela. Você não tem medo de ser arrastado para o inferno toda vez que menciona o nome do diabo? Estou avisando. É melhor parar de me provocar ou pedirei que ele o carregue como um fervor, com um favor especial para mim. Basta. Olha aqui, Joseph, prosseguiu ela, retirando um livro comprido e escuro da estante. Vou lhe mostrar o quanto já aprendi nas artes ocultas. Logo, vou ser competente o bastante para livrar esta casa de todos vocês. A vaca vermelha não morreu por acaso, e seu reumatismo não pode exatamente ser considerado uma providência divina. Ai, coisa ruim, arquejou o idoso. Que o Senhor nos livre do mal. Não, réprobo. Você é um enjeitado. Suma daqui, ou vou machucá-lo de verdade. Vou fazer efígies de argila e cera de todos, e o primeiro que ultrapassar os limites por mim determinados irá. Não direi o que acontecerá, mas você vai ver. Vá embora. Estou de olho em você. A bruxinha estampou uma falsa malignidade nos seus lindos olhos, e Joseph, tremendo com sincero horror, apressou-se para fora dali, rezando e exclamando coisa ruim, enquanto saía. Pensei que a conduta dela devia ser motivada por uma espécie de diversão enfadonha, e agora que estávamos sozinhos, tratei de atrair o interesse dela para minha angústia. Sra. Radcliffe, desculpe-me por incomodar a senhora, falei seriamente. Estou sendo atrevido porque, com este rosto, estou certo de que a senhora não pode deixar de ter um bom coração. Por favor, indique alguns pontos de sua referência pelos quais eu possa encontrar o caminho da minha casa. Sei chegar lá tanto quanto a senhora sabe chegar a Londres. Pegue o caminho por onde veio, respondeu ela, acomodando-se em uma poltrona com uma vela e o livro comprido aberto diante dela. É um conselho sucinto, porém é o mais sensato que posso oferecer. Então, se a senhora souber que me encontraram morto em um lodaçal ou em um buraco cheio de neve, sua consciência não vai lhe sussurrar que a culpa, em parte, é sua? Como assim? Eu não posso acompanhá-lo. Eles não me deixariam ir nem até o fim do muro do jardim. A senhora, eu deveria lamentar o fato de ter lhe pedido para atravessar um umbral para minha conveniência numa noite como essa, gritei. Quero que a senhora me diga qual é o meu caminho, e não que me mostre, ou então que convença o Sr. Radcliffe a me oferecer um guia. Quem? Aqui somente há ele, Earnshaw, Zillah, Joseph e eu. Quem você prefere? Não há pajens na fazenda? Não, apenas as pessoas que mencionei. Então, conclui-se que serei forçado a ficar aqui. E isso o senhor deve resolver com seu anfitrião. Nada tenho a ver com a história. Espero que isso lhe sirva de lição para deixar de fazer excursões imprudentes por estes morros, gritou a voz severa de Radcliffe da entrada da cozinha. Quanto a ficar aqui, não tenho acomodações para hóspedes. Terá de dividir a cama com Harrington ou Joseph se ficar.
Posso dormir em uma poltrona nesse cômodo aqui, retruquei. Não, não. Um desconhecido é um desconhecido, seja ele rico ou pobre. Não vou ficar satisfeito de permitir que quem quer que seja fique à solta por aqui quando estou com a guarda baixada, disse o desgraçado sem modos. Com esse insulto, minha paciência aproximava-se do fim. Fiz uma expressão de desgosto, passando por ele e chegando ao pátio, esbarrando em minha pressa com Herschel. Estava tão escuro que eu não conseguia ver um modo de sair dali, e à medida que perambulava, ouvi outra amostra do comportamento civilizado que eles dispensavam uns aos outros. A princípio, o rapaz parecia prestes a se tornar meu amigo. Vou com ele até o parque, disse. Você vai acompanhá-lo até o inferno, exclamou seu amo, ou seja lá o que fosse. E quem vai cuidar dos cavalos, hein? A vida de um homem é mais importante do que negligenciar os cavalos por uma noite. Alguém tem de ir, murmurou a senhora Heathcliff, mais gentilmente do que eu esperava. Não por ordem sua, retrucou Harrington. Se você o acha tão importante assim, é melhor ficar quieta. Então, espero que o fantasma dele o assombre, e espero que o Sr. Heathcliff jamais consiga outro inquilino até que a granja esteja em ruínas, respondeu ela secamente. Escute, escute, ela está rogando pragas para eles, sussurrou Joseph, pois eu me virara na direção dele. Ele estava sentado a uma distância em que dava para ouvir tudo, ordenhando as vacas à luz de um lampião que eu tomei do homem sem fazer cerimônia, e gritando que eu devolveria no dia seguinte, apressei-me em direção à porteira mais próxima. Amo, amo, ele está roubando o lampião, berrou um ancião, correndo atrás de mim. Ei, mordaz, ei, cachorro. Ei, lobo, peguem-no, peguem-no. Quando abri a pequena porta, 2 monstros peludos voaram em meu pescoço, derrubando-me e me fazendo o lampião apagar-se. E uma risada conjunta de Heathcliff e Harrington coroou minha raiva e minha humilhação. Felizmente, as feras pareciam mais inclinadas a esticar as patas, bocejar e abanar o rabo do que me devorar vivo. Mas eles não deixavam que me levantasse e fui obrigado a esperar até que seus donos malignos decidissem me soltar. Em seguida, sem chapéu e tremendo de fúria, ordenei que os malfeitores me deixassem sair, pois se arrependeriam caso me mantivessem ali por 1 minuto a mais, com uma série de ameaças incoerentes de retaliação que, com um grau indefinido de virulência, faziam lembrar o rei Lear. A veemência de minha agitação provocou um intenso sangramento em meu nariz, e Heathcliff continuava a rir e eu a ranzizar. Não sei como a cena teria sido concluída caso não houvesse por ali uma pessoa bem mais racional do que eu e mais benevolente do que o meu anfitrião. Esta era Zillah, a governanta corpulenta, que veio até nós perguntar em detalhes qual era o motivo daquele alvoroço. Ela pensou que algum deles teriam usado de violência comigo, e não se atrevendo a atacar seu amo, dirigiu sua artilharia vocal para o jovem desavergonhado. Ora, Sr. Herschel, gritou ela, pergunto-me o que o senhor vai aprontar da próxima vez. Vamos agora assassinar pessoas na soleira de nossa casa? Vejo que esta casa jamais será para mim. Olhe só para o pobre rapaz. Ele está quase sufocando. Calma, calma. O senhor não deve sair desse jeito. Entre que eu curo isso. Calma, fique quieto. Com essas palavras, de repente ela derramou com uma caneca de água gelada em meu pescoço e me arrastou até a cozinha. O Sr. Heathcliff foi logo atrás, com seu jubilo ocasional esvaindo-se com rapidez e transformando-se em seu mau humor habitual. Eu estava extremamente enjoado, tonto e com uma pressão baixa. Portanto, fui forçado a aceitar. Abri sobre meu... Olha, aqui começa a ficar muito errada as frases, então não sei o que está acontecendo. Fui forçado a aceitar. Abri sob meus joelhos sob o teto dele. Ele disse a Zillah que me desse um cálice de brandy e depois foi para a sala, enquanto ela se compadecia de meu penoso, embaraçoso e, após ter obedecido às ordens do patrão, acompanhou-me até o quarto em que eu ia dormir. Então, esse é o final do capítulo 2 do Morro dos Ventos Vivantes. Espero que goste, se inscreva, deixe um comentário e um like aí nesse vídeo para me ajudar. E também você pode compartilhar com alguns amigos seus que não têm o livro para vocês ouvirem o livro, que eu acho que é interessante. Que também é uma experiência nova para mim, porque eu nunca li o livro, então eu tô lendo para vocês e para mim também, né? Porque eu nunca tinha lido.
E me digam se vocês querem ainda Harry Potter e a Pedra Filosofal, que eu tenho uns 13 capítulos gravados já. Já tô quase no final do livro e eu tô pra postar todos esses vídeos em um dia só. Todos do Harry Potter. Então me falem aí se vocês querem mais de Harry Potter e a Pedra Filosofal ou de qualquer outro livro que eu vou dar um jeito de conseguir. Eu tenho alguns livros da Dark Side, pra quem quiser que eu leia, eu vou ler, tá bom? Só me deixa um comentário ali embaixo. Então, dá o like aí. Então é isso. Enrolei já. Tchau!